Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, estamos na série Apocalipse e louvado seja Deus pelos aprendizados, porque nós precisamos cada dia aprender mais com Jesus, e Jesus tem um desejo enorme de nos ensinar. E Jesus é uma fonte inesgotável. E nós temos ainda o Espírito Santo, que é o outro Consolador, e é quem vem estar nos guiando a toda a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele nos faz lembrar do que Jesus disse. Então, a nossa confiança é maravilhosa, a nossa certeza de que podemos aprender ao passarmos tempo com Deus. E nessa série Apocalipse, nós estamos, então, vamos falar da quinta igreja. Quinta, sexta e sétima. Talvez a última a gente não consiga. Nós já vimos que 7 na Bíblia é um número que representa perfeição, algo completo. Então, as 7 igrejas são 7 capítulos da história do cristianismo, desde Cristo, quando começou o seu ministério, até a sua volta. Então nós já abrimos 4 capítulos, já estudamos 4 capítulos desse livro, e agora nós vamos para o 5º capítulo e nós vamos aprender. Isso está registrado na palavra de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, estamos aqui juntos, Senhor, contando contigo, pedindo que a iluminação do Espírito Santo aconteça nas nossas vidas para entendermos a tua palavra. Conduza-nos, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Aqui está Apocalipse capítulo 3. Agora, a quinta igreja, o 5º capítulo desse livro da história do cristianismo até a volta de Jesus. Estamos no 5º capítulo. E qual é o período disso aqui? Isso aqui vai, então, do ano 517 até 1798. Ou seja, aqui acaba o período da supremacia papal, daquele que vai aparecer em vários lugares, 1260 anos de dominação que a igreja comandou desde 538 até 1798. Aqui em 1517, com essa igreja agora, que é a igreja de Sardes, aparece Lutero com a reforma, trazendo aqui a reforma de Lutero, quando ele escreveu 95 teses contestando como a igreja na época era conduzida, as indulgências, a adoração aos santos, os relicários. Então Lutero escreveu 95 teses contestando isso. Então nós temos exatamente essa igreja nesse período de 517 até 1798, e a quinta igreja é Sardes. Então nós vamos aprender, sabe o que significa Sardes? Saída, fuga. Então aqui está, exatamente essa característica. Por exemplo, Lutero era um monge, ele era alguém que estava dentro da igreja, mas ele teve que sair para fazer a reforma começou. Então Sardes já é característica disso também, teve que sair da própria igreja para fazer a reforma, para trazer as verdades que o povo precisava. Por quê? Porque até então as pessoas não tinham mais acesso à palavra, à verdade. Então era necessário que existisse agora por parte dos fiéis a saída dessa igreja para fazer parte daquela verdade que estava sendo trazida por Lutero. Então nós já temos isso aqui. Aí diz assim, vamos entender aqui o texto bíblico, a partir do capítulo 3 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 8, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso é Jesus. Olha, eu tenho nas minhas mãos as sete estrelas, ou seja, os 7 estrelas significa anjos, os 7 anjos, os 7 mensageiros, mas é aquele que tem os 7 Espíritos. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo em todo o seu ministério. Então era Jesus que estava falando. Aí o texto continua: conheço as tuas obras, que tem nome de que estás vivo, mas está morto. Essa era a igreja dominante. Era uma igreja possante, poderosa, que matava, que destruía,
mas parecia estar vivo, mas estava morto espiritualmente, não tinha verdade. Então aqui está, continua, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, em Sardes, tinha poucas pessoas que não se contaminaram, ou seja, aqueles reformadores, aqueles que viviam a verdade, aqueles que estavam ensinando e vivendo a verdade que Lutero estava trazendo agora na Alemanha. Então essa foi uma revolução, é característica disso aqui. Aí ele diz, o verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está, essa é a característica, esse é o período, é a igreja de Sardes, ou seja, teve que existir a saída daqueles que pertenciam à igreja para fazer parte da reforma, trazer a reforma, trazer a verdade da palavra de Deus que havia sido jogado por terra durante 1260 anos, e as pessoas tinham perdido, sabe, a noção da verdade da palavra de Deus. E agora, com a reforma por meio de Lutero, que foi o grande baluarte, e outros também, como João Russell, que começou um pouco antes, Wycliffe, mas aqui está o ponto de partida. Essa igreja é a igreja de Sardes. E aí diz que tinham poucos que não se contaminaram com aquelas doutrinas mentirosas, que não eram bíblicas. E agora, porque eles não se contaminaram, eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as branquearam. Esse é o segredo. Eu e você precisamos então viver a verdade da palavra de Deus. Quando nós vivemos a verdade da palavra de Deus, nós lavamos a nossa vida, os nossos pecados no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. E aí vamos vestir a justiça de Cristo, porque Ele nos concede isso. Essa é a verdade da palavra de Deus. Agora, para a gente continuar ainda, acho que dá a sexta igreja, é a igreja que é Filadélfia, amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal. Agora nós vamos começar um período de que, a partir de 1798 até 1844. Esse período aqui agora é a igreja que agora estavam unidos todos para levar a mensagem de esperança, de salvação a Jesus. Durante esse período que foi perdido, essa mensagem de 1260 anos, que foi jogada a verdade por terra, mas agora com a reforma, a partir daí, a mensagem começou a ser pregada e levada ao mundo. A partir de 1800, a mensagem, as grandes missões mundiais, sabe, os missionários começaram a ir pelos 4 cantos do mundo, pregando a verdade de salvação em Jesus. Por isso, o amor fraternal, e aí todos, independente de qualquer religião, estavam unidos em levar a verdade da palavra de Deus. Por isso, Filadélfia, o amor fraternal, o amor de Deus tinha que ser levado às pessoas. Essa é a mensagem da palavra de Deus, e nós vamos ler aqui o texto bíblico para a gente entender. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aqui está, Deus estava abrindo o caminho da evangelização, o caminho da verdade sendo levada para o mundo. E aí, se Deus abre, ninguém fecha. Não tem poder que pode fechar, porque Ele estava abrindo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Conheço as tuas obras, e que tem posto, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Entretanto, não negaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força, era uma igreja fraca, pequena, sabe? Não tinha poder aquisitivo como a igreja dominante anterior, e que tinha muito poder, mas que estava morta, não era viva. Mas aqui essa igreja não, tem pouca força, mas não negaste o nome de Cristo, saiu para levar a mensagem
de 1798 até 1844, e aí a mensagem foi pregada. Um dos grandes ícones também desse aqui, nós temos Guilherme Miller, que foi um grande pregador de que Jesus iria voltar. Ele era batista, aí os metodistas todos se uniram nessa mensagem da volta de Jesus e eles pregaram isso pelo mundo todo. Essa foi a mensagem. Aí continua dizendo aqui, olha o verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais será, daí sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu nome, e o novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está a mensagem da palavra de Deus. Você percebe que conservas o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor. Sabe, Deus está trazendo a mensagem agora para todo mundo. A verdade da palavra de Deus. Então você precisa agora conservar e viver essa verdade para que ninguém roube essa verdade que está sendo pregada ao mundo. Sabe por quê? Porque em épocas anteriores, a igreja, nesse período de 1260 anos, a igreja roubou essa verdade, tirou essa verdade das pessoas, mas agora conservas o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. A verdade da palavra de Deus precisa fazer parte da sua vida. Essa é a mensagem que Deus está trazendo. Então esse foi o período de 1798 até 1844, onde as missões mundiais saíram para pregar o Evangelho. Então que eu e você possamos crer na palavra de Deus, tendo a certeza de que Deus está no comando e controle. Olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi o Espírito Santo que trouxe essa mensagem para nós. Então que você ouça a palavra de Deus e viva essa verdade. Que Deus te abençoe. Nós vamos falar da última igreja, que é o nosso período agora em que estamos. No próximo encontro, é fantástico falar de Laodiceia. Então nós vamos ver como Deus está guiando a vida do seu povo aqui nesse mundo. E vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a cada dia termos fé, convicção na tua verdade. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.